Meu nome é Jaci. Tenho 80 anos. E há uma raiz que faz parte da minha vida há mais de 50 anos. Uma raiz que eu ralo, que eu cozinho, que eu adiciono ao caldo, ao chá, à comida, quase todos os dias, em quase todas as formas possíveis. Não é uma raiz rara. Você provavelmente já a viu no mercado. Talvez já tenha comprado uma vez ou outra, mas aposto que não sabia o que ela é capaz de fazer pelos músculos, pelas articulações e pela disposição de quem passa dos 60 anos. Essa raiz tem um nome que todo mundo conhece, mas o que ela faz por dentro, nos músculos, no sangue, nos nervos, é algo que a maioria das pessoas nunca aprendeu. E é exatamente isso que eu vou te contar hoje. A raiz se chama gengibre. E a história de como ela entrou na minha vida começa com uma mulher que nunca reclamou de dor muscular na minha presença, mesmo trabalhando mais do que qualquer jovem da aldeia. Fica comigo, porque no meio desse vídeo vou te mostrar a forma exata como essa raiz deve ser usada para que os benefícios sejam máximos, e que a maioria das pessoas usa errado. Deixa eu te perguntar, você já sentiu seus músculos mais lentos para se recuperar depois de um esforço? Uma caminhada que antes você fazia sem sentir nada, e hoje deixa os músculos das pernas doloridos por 2 ou 3 dias. Ou talvez você sente aquela fadiga muscular que aparece mais rápido do que deveria. Aquela sensação de que o corpo ficou pesado antes da hora, que a disposição sumiu antes do trabalho terminar. Isso não é apenas envelhecimento inevitável. É, em grande parte, o resultado de 2 processos que se intensificam depois dos 60. O aumento da inflamação crônica nos músculos e nas articulações, e a redução da circulação sanguínea periférica, que leva menos oxigênio e nutrientes até os músculos das pernas e dos braços. Quando a inflamação é alta e a circulação é baixa, o músculo trabalha em condições desfavoráveis, contrai com mais esforço, recupera com mais lentidão, enfraquece mais rápido e dói mais. O gengibre ataca os 2 problemas ao mesmo tempo, e é por isso que minha avó o usava todo dia, sem saber os nomes dos processos, apenas sentindo os resultados. A mulher que me apresentou ao gengibre como alimento diário foi uma parteira chamada Cunhã. Ela tinha 76 anos quando eu tinha 18 e carregava uma raça de energia que eu nunca havia visto em pessoa mais velha. Todo dia de manhã, enquanto o fogo do fogão de lenha ainda pegava, ela raspava um pedaço de gengibre fresco numa tigela de barro. Adicionava água quente, um pouco de mel e às vezes uma folha de erva cidreira do quintal. Ficava com esse chá nas mãos por alguns minutos, inalando o vapor antes de beber. Ela fazia isso todo dia, antes de qualquer coisa, antes do café, antes do feijão, antes de sair para suas caminhadas. E dizia que sem aquele chá, o dia começava pela metade. Eu comecei a tomar por imitação, e em poucas semanas percebi que meus músculos respondiam diferente depois das caminhadas longas, que a rigidez matinal era menor, que a disposição para o trabalho físico durava mais. Só anos depois, quando tive acesso a livros e estudos, entendi o que Cunhã sabia por instinto. O gengibre contém compostos chamados gingeróis e xogaóis. Esses compostos têm uma propriedade muito específica. Eles inibem as mesmas enzimas inflamatórias que os anti-inflamatórios comuns inibem, as chamadas SOX1 e SOX2, mas sem os efeitos colaterais que os remédios sintéticos causam no estômago e nos rins. Para os músculos, isso significa menos dor pós-esforço, recuperação mais rápida e menor acúmulo de inflamação crônica ao longo do tempo.
Estudos mostram que o consumo regular de gengibre reduz em até 25% a dor muscular de início tardio, aquela dor que aparece um dia ou dois depois de um esforço físico. Para as articulações, os gingeróis reduzem a produção de substâncias inflamatórias no líquido sinovial, o fluido que lubrifica os joelhos, quadris e tornozelos. Isso significa menos rigidez, menos dor e menos desgaste articular progressivo. Mas o gengibre faz algo além de reduzir inflamação. Ele é um potente vasodilatador, ou seja, ele dilata os vasos sanguíneos e melhora a circulação periférica. Nas pernas, isso significa mais oxigênio chegando aos músculos, mais nutrientes sendo entregues às células e mais resíduos metabólicos sendo removidos. Circulação melhor nas pernas significa músculos que trabalham melhor, cansam menos e se recuperam mais rápido. É como limpar a tubulação de uma casa velha. A água flui com mais força e chega onde precisa chegar. E há um terceiro benefício que poucos associam ao gengibre. Ele melhora a absorção de nutrientes no intestino, especialmente de proteínas e de minerais como magnésio e potássio. Isso significa que os outros alimentos que você come para fortalecer os músculos são melhor aproveitados quando o gengibre está presente na dieta. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas erra e que faz toda a diferença entre o gengibre funcionando ou não funcionando. A maioria das pessoas usa gengibre em pó, aquele que vem em saquinho de tempero, ou usa gengibre seco processado misturado com outros ingredientes. E essas formas têm muito menos gingeróis ativos do que o gengibre fresco. O gengibre funciona melhor quando é fresco e quando é usado com calor, mas não cozido por muito tempo, porque o calor excessivo destrói parte dos compostos ativos. O ideal é ralar ou fatiar o gengibre fresco, adicionar a água quente e deixar em infusão por 5 a 10 minutos. Não ferver por 20 minutos. Infusão curta com água quente não fervente. Cunhã fazia exatamente isso. Água a ponto de ferver, gengibre ralado fresco, 5 minutos de repouso. E bebia morno, nunca gelado, porque o frio reduz a absorção dos compostos ativos. A quantidade ideal para adultos mais velhos é de 1 a 2 centímetros de raiz fresca por dia. Mais do que isso pode irritar o estômago em pessoas mais sensíveis. E pessoas que tomam anticoagulantes devem consultar o médico antes de usar gengibre diariamente, pois ele tem leve efeito anticoagulante. Além do chá, o gengibre pode ser incorporado de outras formas que potencializam seus benefícios para os músculos. No caldo de ossos, que já é rico em colágeno, adicionar gengibre fresco fatiado durante o cozimento cria uma combinação poderosa. O colágeno nutre a cartilagem das articulações e o gengibre reduz a inflamação ao redor delas. Cunhã fazia isso em toda a sopa que preparava. Na vitamina matinal, se você toma suco verde ou vitamina de frutas, um pedacinho de gengibre fresco ralado adiciona os gingeróis sem alterar muito o sabor. Com banana, mamão ou laranja, fica especialmente bom. No arroz e feijão, um pedaço de gengibre adicionado à panela de feijão durante o cozimento transfere parte dos compostos ativos para o caldo, que é absorvido junto com o feijão. É uma forma quase invisível de incluir o gengibre na alimentação diária. E combinado com cúrcuma, outra raiz que minha avó usava, o gengibre tem efeito ainda mais potente sobre a inflamação muscular. A curcumina da cúrcuma e os gingeróis do gengibre trabalham por vias inflamatórias diferentes e complementares. Juntos, são mais eficazes do que qualquer um dos dois sozinho.
A ciência dedicada ao gengibre como suporte à saúde muscular em idosos é uma das mais promissoras da nutrição funcional atual. Uma revisão publicada em 2020 consolidando 23 estudos sobre gengibre e função muscular concluiu que o consumo regular de gengibre fresco está associado à redução significativa da dor muscular, melhora da recuperação após esforço e redução dos marcadores inflamatórios no sangue em adultos mais velhos. Outros estudos mostram que a combinação de gengibre com proteína adequada na dieta produz maior síntese muscular do que a proteína sozinha, porque o gengibre melhora o ambiente celular em que a síntese acontece, reduzindo a inflamação que a prejudica. Cunha não tinha acesso a essas pesquisas, mas tinha 76 anos com músculos que funcionavam como os de alguém muito mais jovem. E uma raiz fresca raspada toda manhã antes do dia começar. Deixa eu te dar o caminho prático. Primeira coisa, compre gengibre fresco. Não em pó, não processado. A raiz fresca, que você encontra em qualquer mercado por poucos reais. Guarde na geladeira ou num lugar fresco. Dura semanas. Segunda coisa, todo dia de manhã, rale ou fatie 1 a 2 centímetros de gengibre fresco numa xícara. Adicione água a ponto de ferver, não fervendo, a ponto de ferver. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Adicione mel e limão se quiser. Beba morno antes do café da manhã. Terceira coisa, adicione gengibre fatiado ao seu caldo de ossos ou sopa de feijão durante o cozimento. É uma forma de incluir os benefícios sem precisar de um preparo extra. Quarta coisa, experimente combinar gengibre com cúrcuma no chá matinal. Uma pitada de cúrcuma em pó na xícara de chá de gengibre com um fio de pimenta do reino, que aumenta a absorção da curcumina, cria uma das bebidas anti-inflamatórias mais potentes que existem. Quinta coisa, seja consistente. O gengibre não é remédio de efeito imediato. É alimento de efeito acumulativo. 2 semanas de uso diário já produzem mudança perceptível. 2 meses de uso diário produzem resultados que você vai sentir nos músculos, nas articulações e na disposição. E sempre se você tomar anticoagulante e tiver problema de coagulação ou tiver histórico de úlcera gástrica, converse com seu médico antes de usar gengibre diariamente. Para a grande maioria das pessoas ele é completamente seguro, mas as exceções existem. Cunha partiu aos 88 anos. E nos últimos anos ela ainda colhia ervas no quintal, ainda preparava o chá de gengibre toda manhã, ainda recebia as mulheres que precisavam dela. Uma vez eu perguntei qual era a raiz mais importante que ela conhecia. Ela pegou um pedaço de gengibre, cheirou e disse, essa aqui, porque ela acende o fogo por dentro quando o tempo está frio. Ela move o sangue quando ele quer parar. Ela diz ao músculo que ele ainda tem trabalho a fazer. O músculo ainda tem trabalho a fazer. É isso que eu quero que você sinta também. Não importa quantos anos você tem. Não importa quanto tempo ficou parado. A raiz está aí, simples, barata, acessível, esperando para ser usada. Comece amanhã de manhã. 1 centímetro de gengibre, uma xícara de água quente, 5 minutos de infusão. E deixe o fogo acender por dentro. Eu sou Jaci, e foi um privilégio estar aqui com você mais uma vez. Antes de você ir, me conta nos comentários, você já usa gengibre no seu dia a dia? De que forma? E se nunca usou, vai tentar começar amanhã? Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que sente os músculos cada vez mais fracos e acha que não tem solução. A raiz está no mercado. A solução está na consistência.
Se inscreve no canal para receber toda semana um novo ensinamento da floresta. Cuide dos seus músculos, acenda o fogo por dentro e até a próxima!